Olá, passei um tempo sem postar vídeos, estou hoje aqui de novo e nesta semana em que temos um novo Papa, nada melhor do que trazer a recomendação de uma leitura para os cristãos, especificamente aqui para os católicos. É o livro Caminho de Emaús, Reflexões sobre a Fé, da autoria de Francisco Faus, editora Cultor de Livros. Como diz o título, o autor parte do trecho do Evangelho que conta o encontro de Jesus com dois discípulos que estão a caminho de Emaús. E este livro, a partir deste texto, faz uma série de reflexões, aqui divididas em três partes. A caminho de Emaús, luzes e sombras de fé e o palpitar da fé. Na primeira parte, onde ele vai falar sobre a caminho de Emaús, ele não vai dar todo o texto que conta essa passagem para só depois fazer as suas reflexões. Ele vai entremeando partes do texto com reflexões, mas eu vou ler o texto integralmente para então relembrarmos. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 60 estádios de Jerusalém, cerca de 10 quilômetros. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Onde está? Deixe-me ver. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu, o único forasteiro de Jerusalém, que não sabe o que aconteceu lá nestes dias?" Ele perguntou: "O que foi? O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns de nós foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse: ó homens sem inteligência e lentos de coração, para crer em tudo o que os profetas anunciaram. Não era necessário que Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E ele entrou para ficar com eles. Depois se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos abriram e eles o reconheceram. Como eu disse, ele vai
intercalando trechos com as reflexões, tanto é que algumas continuações aqui eu demorei um pouquinho a encontrar, mas eu quero apresentar algumas que me chamaram bastante atenção e das quais eu gostei. A primeira é aquela que diz que Jesus se aproximou deles, mas que eles não reconheceram, que estavam como se seus olhos estivessem vendados. Diz assim: Jesus caminha com eles e não o veem. Discretamente vai ao encontro deles, anda junto e os escuta com paciência e carinho. Espera, deixa-os falar, porque quer que tirem para fora do coração tudo que os oprime. Depois vai colocar nos seus corações em trevas o sol nascente do alto, esse sol de que falava o pai de João Batista, esse sol que é Cristo, que veio nos visitar, iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte e dirigir nossos passos no caminho da luz. E na sequência, mais adiante, ele diz assim: a primeira luz que temos que tirar dessa meditação é convencermos-nos de que Jesus sempre faz conosco a mesma coisa que fez com os 2 discípulos de Emaús. Ele sempre vem ao nosso encontro, mesmo quando temos os olhos vendados. Ele quer caminhar todos os dias conosco e procura aproximar-se do nosso coração, ainda que demoremos anos para lhe abrir a porta. Esta é a grande maravilha da fé cristã. O amor de Deus sempre nos precede. Antes de que nós viéssemos ao mundo, o Filho de Deus já tinha dado a sua vida na cruz por nós. Achou que valia a pena derramar por nós todo o seu sangue. No Calvário, Jesus viveu ao pé da letra o que poucas horas antes tinha falado aos apóstolos na última ceia. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos. E continua refletindo: qual é a venda que se interpõe entre Jesus, que nos procura, e nós, que andamos sem rumo? É a nossa falta de fé, no seu duplo sentido: ignorância religiosa, às vezes um triste analfabetismo cristão, e, em consequência, falta de conhecimento e do amor necessários para confiar em Deus e abraçar os seus caminhos. Na sequência do trecho do Evangelho, diz assim: que assim que eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 e outros discípulos. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. O que isso significa? A necessidade urgente que tiveram em contar a boa nova do Cristo ressuscitado. E na sequência da sua meditação, ele vem a falar no fato de que todos nós batizados temos a obrigação de ser apóstolos, de levar o fogo de Cristo a outros corações, fazer com que se alastre essa fogueira da nossa alma. Na segunda parte, chamada Luzes e Sombras da Fé, ele começa apresentando uma oração de Santo Agostinho a Deus que diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Tu estavas dentro de mim e eu te procurava.
fora. Lançava-me transtornado sobre as belezas que tu criaste. Tu estavas comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas criadas que, se não fossem sustentadas por ti, nem mesmo existiriam. Chamaste, clamaste e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume e respirei. Suspirei por ti, saboreei-te, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. E aí ele vai dizer que o Novo Testamento nos mostra que a alegria autêntica é inseparável da fé. E diz assim: é interessante observar que a palavra alegria e também a palavra beleza aparecem em quase todos os escritos e alocuções do Papa Bento sobre a fé, e em quase todos os documentos do Papa Francisco, a começar pela sua primeira encíclica, A Alegria do Evangelho. A alegria da fé compreende que a fé não é algo alheio, separado da vida concreta, mas é sua alma. Depois, ele diz que para nós termos fé, o primeiro passo é sairmos da cegueira que frustra o coração. Isso consiste em termos a humildade de reconhecer a nossa indigência. Condição essencial, dizia o Papa Bento, é reconhecer-se cego, necessitado dessa luz. Caso contrário, se permanece cego para sempre. E aí o texto vai dizer que todos nós precisamos pedir fé, vai nos trazer casos de conversão, vai nos falar sobre a fé novamente. Diz assim, como dizia um grande converso inglês, o santo cardeal Newman: a fé não é o resultado de uma argumentação teórica, uma conclusão vinda de premissas, mas, uma vez vista a verdade suficientemente, é um ato de vontade, um ato de querer, que na realidade é o ato de amar a verdade e o bem, sem receio de ser prejudicado por eles. E o Papa Bento, ainda cardeal, diz: a história é no seu todo a luta entre o amor e a incapacidade de amar, o amor e a recusa do amor. E a última parte, o palpitar da fé, ele começa com um título muito interessante: Deus bate a porta. E diz assim: a nossa fé é forte e fraca, tem a força de Deus, procedente da graça do Espírito Santo, e tem a fraqueza do homem pecador que recebe esse dom. Ele pode acolhê-la, abraçá-la, cultivá-la, ou rejeitá-la, deixá-la esmorecer e até expulsá-la da alma. E termina dizendo o seguinte: quando a fé abre os olhos, abre também as portas para um amor inseparável de uma alegria que o mundo não conhece. Uma alegria que Jesus garantiu: ninguém vos poderá tirar. Então, a sugestão de hoje, Caminho de Emaús, reflexões sobre a fé, da autoria de Francisco Fausto,
cultor de livros. Quem sabe, se você está enxergando pouco, talvez a chegada do novo Papa Leão XIV possa ser o início de sua caminhada e do abrir-se de seus olhos para Jesus. Boa leitura.